projeto Caxias Território de Memória. Hoje eu vou falar sobre um espaço que é muito importante para mim, que faz parte da minha trajetória. Um lugar que une educação e cultura que são fundamentais para qualquer cidadão. A primeira escola pública de Duque de Caxias a ofertar o curso de formação de professores. Se você quer saber um pouco mais da história e da memória desse espaço, não perca esse vídeo. O Instituto de Educação Governador Roberto Silveira fica localizado no bairro 25 de Agosto e, como outros espaços apresentados nesse projeto, ele também constitui-se como lugar de memória da cidade de Duque de Caxias. Para a gente entender a história do Instituto, primeiro a gente precisa conhecer quem foi Roberto Silveira. Roberto Silveira formou-se em Direito e foi deputado constituinte em 1946. Ele também foi governador do estado do Rio de Janeiro de 59 a 61, quando ele veio a falecer após um acidente de helicóptero. O seu irmão, Badiger da Silveira, também foi governador do estado do Rio de Janeiro, quando teve seu mandato interrompido em 64 com um golpe militar. Jovem, era um valor que se afirmava. E eu vim observar, né, o quanto ele deitava raízes de solidariedade junto da população, junto dos municípios do interior do antigo estado do Rio. O reconhecimento público à vitoriosa atuação desse jovem governador. Não tinha como Roberto não ser muito importante depois de tudo que ele tinha feito, e tão jovem como ele era. E com aquela vitalidade extraordinária que ele tinha e aquela capacidade, né, daquela simpatia, aquela capacidade de seduzir, de ser amado. Aí está o governador, iniciando a pavimentação. Não havia um dia em que não houvesse um acontecimento novo, uma obra nova acontecendo. O Roberto andava na rua e onde ele andava formava logo uma pequena multidão. E não tinha esse negócio de segurança, não tinha essa coisa. Então, era uma pessoa do povo que estava ali no exercício de uma função importante. Eu não sei, dizem que as pessoas às vezes têm alguns pressentimentos que sequer percebem. O Roberto tinha muito desejo de fazer, como se tivesse um pressentimento inconsciente de que a vida dele seria breve. Após a instauração do regime militar a partir de 1964, Caxias passou a ser considerada uma área de segurança nacional, sofrendo intervenções desde 1971 até 1985. Após a abertura política do país, Caxias também pôde voltar a ter a sua autonomia e escolher o seu prefeito por meio do voto. Nesse contexto de regime militar, a educação e a escolarização também foram espaços que sofreram intervenções. Na década de 60, vigorava a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024, instituída em 1961. E é nesse contexto que surge, em 1962, no estado do Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, sendo retratado no seu hino como um grande celeiro de cultura, o Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. O IEGRES é uma instituição de educação que exerceu e exerce papel fundamental na formação de professores na região da Baixada Fluminense. O IEGRES surge no cenário caxiense através do decreto 8.272, no dia 12 de junho de 1962, expedido pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Celso Peçanha, que assumiu o cargo, após o falecimento do Roberto Silveira. Nessa época, a cidade pertencia ao estado do Rio de Janeiro, com capital em Niterói, e ainda existia o estado da Guanabara. Esses dois estados essa divisão entre os estados permaneceu até 1975, quando ocorreu a fusão. Em 1963, já no governo de seu irmão Badiger da Silveira, e com a mobilização de amigos, como Rui Tepobel, Moacir do Carmo, Ricardo de Azeredo Viana, que com ele tinham contato
e também moravam na cidade, o Instituto passou a receber o seu nome. Então, inicialmente, ele chamou Instituto de Educação de Duque de Caxias. Em 63, ele passa a se chamar Instituto de Educação Roberto Silveira e após, assim, logo em seguida, ele foi nomeado como Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. A cidade já havia poucas escolas primárias e ginasiais. Ainda também não tinha na cidade o segundo grau, o atual ensino médio. E para suprir essa necessidade e atender a demanda da população, foi criado, através do decreto 8.272, o IEGRES. Dentro das suas dependências também funcionava a Faculdade de Pedagogia. O mesmo decreto, ele também criou o Instituto de Educação de Nilópolis e as escolas normais em São João de Meriti e Itaguaí. Também vale lembrar que o primeiro diretor do Instituto de Educação foi o professor Álvaro Lopes, nomeado pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado Federativo. Antes de ocupar o prédio atual, o Instituto instalou-se na escola Abraham Lincoln da Associação Espírita Caiba Schutel com turmas de ginásio. Em 65, já no prédio atual e sob a direção de Álvaro Lopes, foram instaladas turmas de jardim de infância e os primeiros cursos públicos de formação de professores, a Escola Normal de Grau Colegial. As normalistas, elas tinham aulas práticas e eram observadas e avaliadas pelos próprios professores do Instituto. Em 1965, foi criado o Curso Superior de Formação de Professores para o Ensino Normal, o embrião da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a atual FEBEF-UERJ. O Instituto ele tem a sua importância também por estar ligado à origem da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. A Lei 4.024, de 61, permitia que ocorresse, funcionasse cursos de formação de professores para o ensino normal dentro dos institutos de educação. É assim que, em 66, começa as aulas do Curso Superior de Formação de Professores para o ensino normal no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, o primeiro curso superior de caráter público que tem uma trajetória marcada por muita mobilização acadêmica em busca de reconhecimento, autonomia e estabilidade, com muita participação dos estudantes e também apoio de entidades representativas de movimentos sociais. O Instituto ainda se destacaria por capacitar professores leigos em exercício durante o período das férias escolares. Em 1966, em convênio com o Departamento de Educação e Cultura, o Instituto ofertou um curso de capacitação para professores leigos, que atendeu cerca de 100 professores que já atuavam há vários anos em escolas particulares e públicas da Baixada Fluminense. Além disso, o IEGRES ele abrigou o primeiro curso de nível superior de Duque de Caxias até 1998, quando este foi transferido para o CIEP, localizado na Vila São Luís. O Instituto também surgirá como pioneiro no atendimento de alunos com necessidades educativas especiais no município de Duque de Caxias e, consequentemente, no estado do Rio de Janeiro. A educação especial foi criada como classe de oportunidades. No período que ele conviveu com o ensino superior, ele não deixou de ofertar o curso de formação de professores na modalidade normal a nível médio. Assim como os prefeitos, que só voltaram a ser eleitos em 85, até 1983, o cargo de direção do Instituto de Educação era ocupado por nomeação pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Isso foi alvo de disputas acirradas pelas lideranças políticas. O primeiro diretor do Instituto foi o professor Álvaro Lopes, que implementou o jardim de infância, o primário, ginásio e também o curso normal. As dependências do Instituto contavam com a Biblioteca Dom Pedro II, os laboratórios e as salas de pedagogia experimental. Em 1967, a primeira turma de professores formados pelo Instituto de Educação homenageou o autor Monteiro Lobato. Além do Álvaro Lopes, nós tivemos outros diretores marcantes e importantes na trajetória do Instituto de Educação. Destaco aqui a diretora Verônica Basílio, que foi a primeira mulher a dirigir o Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. O atual diretor do Instituto de Educação é o professor Carlos de la Beneta.
Marcante também foi a atuação do Centro Acadêmico Castro Alves, que durante o período do regime militar organizava debates, cineclubes e também visitas ao Rio de Janeiro. As peças teatrais e os espetáculos apresentados ali no auditório do Instituto de Educação marcaram as gerações de professores que por ali passaram. É importante também destacar a atuação do CPMED, que registra a memória da educação da cidade de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense, dando maior visibilidade a essa memória tão importante da cidade de Duque de Caxias. Atualmente, o IEGAS conta com 28 salas de aula, salas de diretoria geral e adjunta, salas de professores, laboratórios de informática e de ciência, sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, quadras de esportes, cozinha, biblioteca, sala de leitura, banheiro para alunos e para professores, sala de coordenação, sala de orientação pedagógica e sala de orientação educacional, refeitório, despensa, almoxarifado, pátios coberto e descoberto, área verde, sala de departamento pessoal, auditório professor Vilmar Bastos Furtado, com capacidade para 300 pessoas, salas de estágio, sala de secretaria, espaço para exposição no pátio e o NTE, que é o Núcleo de Tecnologias da Educação. O Instituto de Educação Governador Roberto Silveira sempre busca novas estratégias que garantem aos alunos novas formas de aprender, contribuindo assim para um ensino público de qualidade. O Instituto de Educação tem papel fundamental na formação dos seus alunos, também no âmbito cultural, onde ele promove ações que contribuem e valorizam a diversidade de culturas. Ao longo de vários anos e cumprindo as diretrizes propostas no projeto político-pedagógico da escola, o Instituto desenvolve diversos projetos, como Manhã Cultural, Mostra de Dança, Africanidade,
décadas, o Instituto faz parte da vida e da memória coletiva da cidade de Duque de Caxias. Ele aquece e inunda o imaginário de ex-alunos e ex-professores. Sua história, que começa lá na década de 60 e é até os dias de hoje retratado como um lugar que oferece ensino de qualidade na formação de professores e professoras no ensino médio, na modalidade curso normal, para exercer o magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Por tudo isso que eu falei sobre o Instituto, sobre a sua trajetória, sua memória e sua importância para a cidade, nós podemos considerar ele um patrimônio histórico-educacional da cidade de Duque de Caxias. O funcionamento da instituição modificou o cenário urbano pela onda de normalistas com seus tradicionais uniformes, seus passos apressados e bolsas pesadas que ora descem a Avenida Brigadeiro Lima e Silva, ora sobem em direção à Praça Roberto Silveira. Dessa forma, podemos dizer que a instalação dessa instituição pública como Instituto de Educação democratizou e renovou o cenário educacional da cidade de Duque de Caxias. Toda essa estrutura mantém-se ativa a serviço da educação na Baixada Fluminense e mantendo assim a esperança de uma educação popular e inclusiva. Bom, pessoal, como eu falei, quem passa pelo Instituto constrói um laço afetivo com esse espaço. E eu não poderia deixar de trazer alguns depoimentos de pessoas que fizeram parte da história desse grande celeiro de cultura. Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, para mim, muito além de uma escola. Representa laços eternos, momentos que eu levarei para o resto da minha vida. Representa amor pela educação, amor pela escola, amor pela sala de aula, amor pelos alunos, amor pelo ofício do professor. Estudar no Instituto me fez entender que eu posso mudar o mundo e isso não paga. Instituto de Educação Governador Roberto Silveira me ensinou o que é ser humano e eu sou muito agradecida por isso. Obrigada. Falar sobre o Instituto de Educação Governador Roberto Silveira é tarefa muito fácil, né? É um espaço de excelência em educação, de preocupação em formação para os educadores, num local, né, a Baixada Fluminense reconhecidamente um local que tem pouco acesso à educação e à cultura. E o Instituto de Educação se propôs a isso desde o princípio. Formar alunos e formar futuros professores. Eu tive a honra de ser aluna e o prazer de ser professora. Então, falar do Instituto é falar de um espaço de conhecimento. E a gente que sabe que precisamos, acima de tudo, ter no Brasil mais espaços que valorizem o conhecimento, a educação e a formação dos educadores. Olá, me chamo Verônica Basílio Terra Ferreira. Vim contar um pouquinho para vocês da minha relação com essa instituição. Queria muito estudar, fazer o curso normal no Roberto Silveira, mas na época não consegui. Entrei para fazer o curso adicional, lá nos anos de 1981. Na época, o adicional dava uma formação de mais um ano na educação infantil ou na educação especial. Optei pela educação infantil, mas não consegui concluir. Parei no meio do ano porque minha mãe teve bebê temporão e eu parei para ajudá-la a criar. Naquele tempo, a gente precisava muito trabalhar e eu logo comecei a trabalhar, saí do curso normal e comecei a trabalhar. Logo, fiz o meu primeiro concurso e fui aprovada para a Secretaria Estadual de Educação. Trabalhei com vários segmentos, mas me realizei como diretora do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. Por lá, passei mais de 20 anos, para ser exata, 23 anos do magistério no Roberto Silveira. E nesses 23 anos, trabalhei com todos os segmentos da instituição. Gostava mesmo de trabalhar com curso normal. Queria formar professores. Era o meu ideal. Como diz a marcha do Roberto Silveira, né? Ideal do povo caxiense. Tenho muito orgulho de contar um pouquinho dessa história,
pois fui a primeira mulher a dirigir essa instituição de ensino. E lá eu vivi momentos maravilhosos da minha vida. Espero ter contribuído um pouquinho com essa relação com o Instituto de Educação. Hoje estou aposentada, mas não me esqueço daquela casa. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu não posso deixar de dar a minha contribuição em relação ao Instituto. O Instituto ele faz parte da minha história, até é emocionante falar sobre esse espaço, porque foi um espaço que marcou muito a minha adolescência. Eu sou fruto daquela casa, dessa instituição. Eu cheguei lá no 2º ano do ensino médio, me formei em 2012 e eu aproveitei tudo que eu podia aproveitar desse espaço. Eu passava a semana inteira na escola e ainda aos sábados eu estava lá para participar do programa Escola Aberta. Essa imersão que o Instituto faz com a gente em relação à cultura é muito forte. Através do Instituto eu fui ao teatro, eu fui para o cinema, eu viajei, eu conheci a Xuxa, eu fiz inúmeras coisas. Eu participei de um flash mob que parou o centro de Caxias, eu dancei na minha formatura. Então a sensação que eu tenho desse espaço é que a gente podia ser e podia fazer aquilo que quiséssemos, né? Nós tínhamos liberdade para ser quem éramos. E também, acho que mais importante disso tudo, quando hoje eu penso em educação, penso no que eu quero ser como professora, penso numa educação que é uma educação de qualidade, um ensino que é inclusivo, que abraça as pessoas e que faz com que o aluno se sinta amado, que deseje estar naquele espaço. As minhas referências estão no Instituto de Educação. Eu tenho muito a agradecer esse espaço e a todos os professores e a diretora Verônica que contribuíram demais para a minha história e tornaram a professora que eu sou. Inclusive, eu não poderia deixar de dizer nesse vídeo que o Instituto de Educação me deu um dos maiores presentes que eu já recebi nessa vida, que foi conhecer o Kiko Souza. Ele era professor de jazz no programa Escola Aberta e também trabalhava no programa Mais Educação. Então, através do Instituto, eu conheci o Kiko e fui inserida no mundo da dança, no qual eu tive o prazer e a honra de acompanhá-lo por muitos anos. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer o tanto que o Instituto de Educação fez por mim e como vocês me formaram enquanto pessoa e enquanto profissional da área da educação. Então, os meus sinceros e eternos obrigada a essa instituição. Então, gente, chegamos ao final do projeto Caxias Território de Memória. Agora eu preciso agradecer algumas pessoas que foram extremamente importantes na realização desse projeto, nesses quase 2 meses de trabalho intenso aí para produzir esse material com qualidade para vocês assistirem. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, que juntamente com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa proporcionaram o edital Cultura Presente nas Redes, no qual eu fui selecionada. Então, muito obrigada por esse incentivo à cultura nas redes sociais, por esse auxílio aí durante esse período de pandemia. Também gostaria de agradecer ao Gabriel Freitas, que me ajudou durante todo esse processo, fazendo aí a montagem do cenário, a estruturação das luzes e também pelas inúmeras madrugadas gravando esses vídeos, né? E por todo o suporte, companheirismo e parceria ao longo de todos esses anos. Também não posso deixar de agradecer ao professor Alexandre Marques, que foi fundamental nesse projeto, por todo o suporte, as pesquisas, a elaboração dos textos. Muito obrigada, Lê, você é muito importante na minha vida e você sabe disso. Também gostaria de agradecer à professora Ângela Borges por todo o auxílio, todas as dúvidas que eu tirei, as ligações, as mensagens, as trocas de informação. Muito obrigada também por ter me auxiliado nesse projeto. A professora Tânia Amaro, que me ajudou, sempre solícita, disponível para me auxiliar naquilo que eu precisava. Então, eu também não poderia deixar de agradecer. Queria agradecer também aos meus amigos e familiares que me ajudaram muito durante esse projeto também, comentando, incentivando, compartilhando esses vídeos, né? Divulgando para outras pessoas. Então, queria muito agradecer aos meus familiares por isso. E no mais,
mas não menos importante, queria muito agradecer a todos vocês que curtiram, que compartilharam, que comentaram. Vocês foram fundamentais na divulgação desse projeto, ajudaram esses vídeos a chegar a lugares que eu nem imaginava. Então, muito obrigada. Vocês foram fundamentais, foram peça-chave também nesse projeto. Então, o meu agradecimento de verdade, eu evolui muito ao longo desse projeto, ganhei um conhecimento enorme acerca da cidade do Duque de Caxias. E então é isso, pessoal. Meu muito obrigada e a gente se vê no próximo projeto. Acho o mais marcante assim, da minha aqui foi quando eu comecei a fazer estágio. Aí uma menininha, quando eu tava indo embora, a criança falou: pô, tio, não vai embora não, me ajuda a fazer o dever. Pô, eu parei assim, fico olhando assim, sei lá, fiquei muito feliz e emocionado, sabe? Porque eu não pensava nunca ser professor, eu odiava essa ideia de ser professor, então acho que essa pra mim foi uma mais marcante também. Vi a criancinha assim, fiquei muito feliz. Tem muita gente que chega na sala, passa um dever no quadro, não explica, não faz nada e só bota ali para a criança copiar e escrever, e isso é revoltante. E aqui não? Aqui não. Aqui não é obrigatório, mas eles fazem com que a gente se sinta satisfeito em estar no normal. Mesmo quem não quer, quando entra, quer terminar para seguir. Eu fico muito feliz saber que tem muitos alunos chegando bem longe. Porque muitas das vezes a gente conversa, né, com eles e explica. Muitas das vezes mais tarde a gente vê eles agradecendo, né? Quando às vezes tem aluno que às vezes quer desistir no meio do caminho, até no 4º ano mesmo, às vezes tem aluno querendo desistir. E a gente dá aquela força, aquele ânimo, porque é difícil. Quando chega no dia da formatura, é gratificante você ver a alegria nos olhos deles. Não dá para dizer que a gente vive sem as memórias. Elas se fazem presente no dia a dia, todo dia, por caminhos os mais diferentes possíveis. Ou por sentimentos, ou por conhecimentos, ou por a razão, ou muito pela emoção.